Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 19 e 20, que dizem: E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a continuação do que ocorreu com Saulo de Tarso, após o encontro dele com Jesus, depois recebeu a mensagem a partir de Ananias, um servo de Deus. Saulo foi batizado, ele que havia ficado 3 dias de jejum até receber a cura dos seus olhos e a mensagem de Ananias. Ele então se alimenta, recupera as forças, e a partir daqui, queridos, começa a caminhada de Saulo, que viria a ser chamado de Paulo, o grande apóstolo Paulo. Bom, inicialmente ele começa passando um tempo em Damasco, com os discípulos que havia ali. Então veja que ele participou das reuniões, ele ouviu testemunhos, ouviu a mensagem, ouviu a pregação. Saulo, que ele havia sido um grande estudioso das Escrituras. Ele foi discípulo de Gamaliel, então era uma das pessoas mais instruídas na face da terra em relação às Escrituras judaicas, ao Antigo Testamento. Então isso facilitou demais, porque tudo o que ele ouvia de pregação, de mensagem, os discípulos ensinando, falando, contando as histórias de Jesus, contando o que Jesus fez, mostrando para ele, Saulo, as profecias que Jesus cumpriu, ensinando a Saulo como Jesus falava, o que Jesus fazia, como Jesus tratava os pecadores, que eram histórias que, claro, Saulo, como vivia em Israel, já conhecia boa parte delas e passou a ter mais interesse ainda e receber essas mensagens a partir desses discípulos que estavam em Damasco. E como ele recebeu essas mensagens a respeito de Jesus, para ele encaixar com tudo que ele sabia do Antigo Testamento, foi um processo natural. É claro que não parou aqui. Nós veremos que ele vai passar 3 anos na Arábia para depois retornar. Então ele se dedicou aos estudos, se dedicou a conhecer quem Jesus realmente era, na sua vivência na terra, e também reenxergando a partir de Jesus tudo que ele conhecia do Antigo Testamento. Nós já comentamos aqui em outros áudios de estudo que Saulo tinha um conhecimento do Antigo Testamento. Ele provavelmente, como fariseu, como estudioso, ele tinha o Antigo Testamento de cor. Ele poderia recitar qualquer passagem do Antigo Testamento, poderia narrar todas as histórias, contar todos os versículos de cor. Mas, como vimos, apesar de todo esse conhecimento das Escrituras, ele perseguia, ele ofendia, ele obrigava a blasfemar, ele tratava mal, ele perseguia e dava voto para que fossem mortos os cristãos. Então fica muito claro que não basta uma pessoa ter lido a Bíblia, nem mesmo decorado a Bíblia, nem mesmo ter estudado todos os livros, todos os textos. Isso não é o bastante, queridos. Enquanto a pessoa não enxergar as Escrituras, a verdade, através de Jesus, a cultura da pessoa, os preconceitos da pessoa, o olhar da pessoa vai deturpar o ensino. A palavra de Deus está ali. Só que a pessoa tem um olhar. Ela lê a coisa e interpreta de 1000 maneiras possíveis. Nós temos visto isso ao longo da história. Pessoas interpretando versos da Bíblia, e todos os dias, todo dia acontece pessoas interpretando a Bíblia das formas mais estranhas, escabrosas, ridículas, até mesmo contrárias às Escrituras. E como já citei, até na tentação no deserto, Mateus capítulo 4, o próprio Satanás pega um verso das Escrituras, e não é um verso aqueles mais escondidos ou nebulosos, não, ele pega o Salmo 91 e tenta, a partir do Salmo 91, convencer Jesus a se jogar de cima do templo. Ou seja, convencer Jesus a se suicidar, se matar, a partir de um verso das Escrituras.
É uma interpretação, é um ensino. O diabo estava dizendo, olha, está escrito Jesus. Está escrito na Bíblia, você não acredita na Bíblia, você não crê no Salmo 91. Só que a pessoa pode deturpar de maneiras tão grotescas a esse ponto, de usar a Bíblia para levar uma pessoa a se matar. Ou como Saulo fazia, baseando-se em escritos do Antigo Testamento, perseguindo, agredindo e matando pessoas. A gente viu isso e cansou de ver ao longo da história da humanidade. Agora, se você olhar para Jesus e a partir dos gestos de Jesus, da atitude de Jesus, dos comportamentos de Jesus, das falas de Jesus, da vivência, da vida de Jesus como um todo, o que ele falou, o que ele não falou, você incorpora tudo isso, você pega tudo isso e a partir da vida de Jesus, você lê as Escrituras, tentando enxergar a partir do olhar dele, aí, queridos, você entende. Aí você capta. Aí você não vai usar um verso para matar uma pessoa, porque Jesus nunca fez isso. Jesus salvou a muitos, inclusive salvou vidas dos religiosos que queriam apedrejar. Jesus estava ali salvando. Ele mesmo disse, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Ele estava sempre com os pecadores, conversando com eles, ajudando-os e transformando-os. Então é a partir de Jesus que nós compreendemos as Escrituras. Então Saulo teve que fazer toda essa mudança, todo esse shift na mentalidade dele, uma transformação, uma metanoia, para que ele viesse a recompreender, compreender verdadeiramente as Escrituras. Por isso ele passou vários dias com os discípulos em Damasco, absorvendo deles o máximo que ele podia a respeito de Jesus. Ele tinha as histórias que ele já conhecia, ele absorveu dos discípulos de Damasco e a partir disso ele teve como reenxergar, reexaminar todo o conhecimento que ele tinha das Escrituras. E a partir de então, tendo todo esse arcabouço, tudo isso, ele, como diz no verso 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha a expressão aqui, que Jesus é o Filho de Deus. Ora, veja que o texto não diz que Jesus era o Cristo, que era, mas esse texto vai um ponto além, que não era apenas o Messias, o Cristo, o Salvador prometido desde eras antigas. Ou seja, não é meramente um rei de Israel, não é meramente o sacerdote que viria e salvaria o mundo. Não, ele é o Filho de Deus. Filho de Deus, querendo significar aquele que era igual a Deus em natureza, em verdade, em essência. Ele é um com o Pai, igual a ele. Porque aqui há alguns grupos cristãos incompreendem isso. Não entendem, acham, não, isso é meramente um filho de Deus, então Jesus é um humano. Talvez o principal humano, mas não é Deus. Não, dizer que é divino, aí já é demais, né? Ora, se fosse para falar que ele é meramente humano, o que Jesus teria de tão grandioso assim? Né? Porque a Bíblia nos mostra que nós podemos ser filhos de Deus. O próprio Evangelho de João fala isso lá no capítulo 1. Então, o que tem de mais em ser filho de Deus? Porque ele era o Filho de Deus, não um filho de Deus, é o Filho de Deus. Os judeus, romanos e todos da época entendiam muito bem o que significava isso. Tanto é que lá em João capítulo 19, os judeus declaram, olha, nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ora, a pessoa dizer, olha, eu sou filho de Deus, no sentido de ele ter sido criado por Deus, ou seguir e obedecer aos princípios de Deus, ser obediente a Deus, isso não tem nada que levar a pessoa à morte. Os judeus estavam levando Jesus à morte por blasfêmia, porque, sendo homem, como eles mesmos disseram, estava se fazendo igual a Deus. Então a gente não tem que ler os versos olhando a nossa cultura atual, tem que ver olhando a cultura da época. Os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. Quando ele se disse filho de Deus, ele estava se dizendo igual a Deus e
para eles era uma blasfêmia. Os romanos também entenderam, tanto é que Pilatos, quando ouviu esta palavra, ficou atemorizado. Não por estar diante de uma criatura justa, meramente justa, que obedecia a Deus. Isso ele já tinha matado aos montes. Porque ele entendeu que Jesus estava se dizendo divino. Ele é o Filho de Deus. Na cultura da época, isso era largamente utilizado. Por exemplo, os imperadores romanos se diziam filhos de Deus, dos deuses gregos, lá da concepção deles, filhos de Zeus, filhos, enfim, de quem quer que seja. Faraó se dizia filho do Deus Sol. Com isso, o imperador romano ou Faraó estava se dizendo meramente um ser humano? Não, estava dizendo que eles eram deuses. O imperador romano era chamado de Augustus, de divino. O faraó era adorado como Deus. Por isso que usa essa expressão filho de Deus. Em que sentido? Filho por quê? Ora, porque Deus está no céu e aqui estava ele encarnado, estava ele como ser humano. Ora, a Bíblia nos diz que ele é o Deus encarnado. E ele não é meramente um filho, ele é chamado de unigênito vindo do Pai, em João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que ele é um com o Pai, um em essência e natureza, ele é um só ser, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então ninguém nunca viu a Deus. Jesus revelou Deus ao ser humano. Jesus é o Deus manifesto, o Deus que é invisível, manifesto de forma visível ao ser humano. Jesus apresentou Deus em si mesmo para o mundo. Ele, que é o unigênito de Deus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ele é o Filho de Deus, a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da glória de Deus, a manifestação do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus completa e perfeita. Então que a gente entenda que quando seguimos a Jesus, quando olhamos as Escrituras a partir dele, estamos olhando as Escrituras a partir do autor dela, a partir do Deus que a Bíblia busca honrar. E aí a nossa visão vai ser clara, vai poder entender o que Deus quis com cada mensagem. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.